Olá, divinas femininas! Então, o meu papo hoje com vocês é sobre autoobservação. A maioria das divinas femininas, né, vocês, nós temos resíduos, como eu falei no outro vídeo, que remetem a situações desta ou de outras vidas que tem a ver com a ferida de rejeição, né? Imagina uma criança pequena, ela ainda não tem pensamento linguístico, né? O pensamento é pré-linguístico, e ela não tem como dimensionar no mundo da linguagem, a não ser a não verbal, as sensações pelas quais ela passa. E é muito comum nessa fase a gente não conseguir nomear e ter processos traumáticos, né? Então, o que acontece? A autoobservação é justamente você iluminar aspectos que nas suas atitudes, no seu comportamento, revelam ainda essas feridas, né? Porque enquanto a gente não curar essas feridas, a gente não consegue uma relação tão pura com a fonte e com todas as pessoas que nos rodeiam, inclusive a nossa chama. Então, no momento em que você auto-observa, né, o que já começou a ser espelhado lá no seu processo relacional com a sua chama, você não julga, mas você percebe para transcender. Então, assim, por exemplo, né, por que a gente tem tanta dificuldade, muitas vezes, coisas simples, como dizer não, ou quando a gente vai dizer não, a gente precisa justificar muitas vezes o não. Como se a gente dissesse assim, olha, eu estou dizendo não, mas eu gostaria de continuar sendo amada, né? Eu não quero te magoar. Então, claro, o cuidado com o outro não é ruim, mas isso pra gente é quase que geral, né? Isso é com qualquer outro. E muitas vezes com quem inclusive nos machuca e nos magoa. Então, são esses os processos que a gente precisa iluminar e transcender, né? Não é não. Tá, em alguns momentos o não pode ser justificado, inclusive porque aquela pessoa que tá do outro lado é muito importante pra gente, porque existe uma relação ética, porque existe uma relação de trabalho que é necessária e que a gente precisa estar deixando claro para o outro que o nosso contrato não está sendo ferido, tudo bem, né? Tudo bem. Mas tem situações que não é necessário isso, né? Tem situações que a gente está sendo agredida, por exemplo, pessoas que são invasivas nas redes e que paqueram sem o consentimento. A gente vai lá numa mensagem particular e é invasivo e a gente ainda assim tem dificuldade de bloquear a pessoa em última instância ou de mandar a pessoa procurar o lugar dela, né? Então são pequenas atitudes que vão nos mostrando o tanto que a gente ainda tá preso à ferida de rejeição, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente é bem empoderada e tal, mas assim, são essas as situações que a gente vai iluminando justamente para transcender. Então, hoje um slogan que eu trago muito, né, para o meu processo de vida é: o amor que eu dou, eu também tenho que receber de mim mesma. Então, isso é amor próprio, né? Por que a gente está sempre doando para o outro e que a gente não doa pra gente? Então, é se colocar sim em primeiro lugar, né? É dar esse amor pra gente, é se priorizar, tá? Não tem problema em ser amável com os outros quando esses outros merecem que a gente seja amável com eles. Quando não merecem, também não tem problema não ser amável, né? Aprender a dizer não, aprender a fazer determinadas rupturas, a pontuar coisas, a ser firme, a ser lógica, assertiva, é necessário no nosso processo, né? Para justamente a gente parear e equilibrar as nossas energias, tá bom? Então era esse papo que eu queria ter com vocês hoje.
né? A partir de algumas reflexões que eu venho tendo. Para quem não me conhece, eu sou Miliane, né? Sou uma divina feminina num processo de jornada de alma. Agradeço muito por isso. Tenho crescido em um ano o que eu acho que talvez eu não tenha crescido há milênios, né? Venho num processo ascendente de cura, de despertar. Aí só confiança no universo, gente. Que o universo sabe de tudo, a fonte sabe de tudo, né? E nós somos apenas instrumentos aqui, centelhas nesse planeta, tá bom? Grande beijo no coração de vocês. Qualquer coisa que precisem, estou aqui, né? Eu trabalho também com mentorias individuais para aprofundar os processos de mulheres que estão na jornada de alma, divinas femininas ou divinas masculinas, né? Porque tem mulheres que são divino masculino e tem homens que são divinas femininas. Então, assim, quem se sentir apto, interessado com a abertura de estar se vasculhando e crescendo, né? E procurando um caminho, uma trilha, né? Uma guiança. Eu estou nesse momento fazendo esse trabalho, tá bom? E é isso. Tenha uma boa noite, tenha um excelente final de semana.